Boa tarde, companheiros subaquáticos. Será veiculado hoje na nossa página da internet, na íntegra, a tentativa de conciliação que ocorreu dia 9 de junho na sede do TRT, Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, entre Sintasa e a Fugro Brasil, em razão da greve dos mergulhadores de profundidade. Boa tarde. Boa tarde. Para o pregão do primeiro processo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Data da pauta 9 de junho de 2014, horário 15 horas. Processo DCG 10.580.52/2014, 5010300, PJE, Polo Ativo Fugro Brasil, Serviços Submarinos e Levantamentos Limitados, Polo Passivo, Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Atividades Subaquáticas e Afins, Sintasa, por gentileza, suscitante, Sintasa. Temos alguma possibilidade aqui de acordo? Excelência, temos, obviamente, existe uma diferença gigantesca entre o que está sendo pretendido pelo sindicato dos trabalhadores e o que está sendo oferecido pela empresa pública. Agora, eu gostaria só de explicar a Excelência mais ou menos, se vocês me permitirem, o que está acontecendo, para que a Excelência compreenda a gravidade da situação. A empresa Fugro atualmente é a única empresa de mergulho profundo no Brasil. Ela tem um equipamento de mergulho profundo em cima de 3 navios, que não são delas, são afetados pela Petrobras, e presta serviços para a Petrobras. No dia 10 de março desse ano, o sindicato patronal, que sempre representou a Fugro nos últimos 20 anos, gostaríamos que vocês negociassem diretamente com o sindicato patronal, como sempre foi feito. O sindicato, então, deu um intimato para a Fugro e disse o seguinte: olha, ou vocês respondem a nossa proposta e negociam diretamente conosco, ou nós vamos fazer uma greve de advertência de 24 horas. A empresa Fugro voltou a dizer: por favor, procurem o nosso sindicato patronal, e foi feita a greve de 24 horas. Nós, então, pedimos a mediação do Ministério Público do Trabalho e estivemos numa mesa redonda, onde ponderamos que a proposta era tão alta que qualquer contraproposta nossa seria uma contraproposta que poderia até incitar ainda mais o movimento de paralisação. Então nós pedimos um prazo para analisar o que poderia ser feito, e foi pactuado perante o Ministério Público do Trabalho que até o dia 30 de maio desse ano nós ofereceríamos uma contraproposta. A Fugro, o sindicato, ficou de levar essa posição para a Assembleia e retornou dizendo que não queriam esperar, não queriam fazer greve, e fizeram greves no dia 15 e 16 de maio. Nós ingressamos antes disso com um dissídio coletivo, tentando uma liminar. Infelizmente, a audiência foi marcada para o dia 15, tivemos aqui perante o tribunal, é um outro processo. E nesse outro processo, inclusive, há um parecer da doutora Débora opinando pela abusividade do movimento de paralisação. Bom, do dia 30, como nós havíamos nos comprometido... Já teve uma audiência, não é? Aí vocês ajuizaram outro dissídio? Nós ajuizamos o segundo dissídio porque, segundo o doutor Rogério, que é o relator do primeiro, ele entende que são 2 greves distintas e que, portanto, aquela greve já aconteceu e está sendo julgada a greve do dia 15 e do dia 16. Luiz, me permite só uma parte aqui. O dissídio coletivo de greve a qual o doutor Luiz se refere, ele era especificamente para a paralisação de 48 horas. E aí, como nós tivemos outras assembleias depois dessa paralisação, a empresa apresentou uma proposta no dia 30, e aí foi deflagrado numa paralisação... De greve é um só. Pois é, mas foi distribuído outro. Então nós temos 2 sobre o mesmo movimento. Sim, mas naquele dissídio anterior, se me falha a memória, houve uma trégua, houve um sobrestamento, tentar uma mediação. Até o dia 30. Então os mesmos trabalhadores. Qualquer sorte nós apresentamos a tese, inclusive, é praticamente a mesma nesse Os aqui. mesmos trabalhadores. Na verdade, eu conversei com o doutor Rogério. O doutor Rogério, a posição dele, eu inclusive insisti na liminar, até com base, até no parecer. Ele falou justamente que não. Não foi julgado. Eu lembro que eu fiz o parecer. Aí vocês estão ajuizando já um segundo. Na verdade, quem está ajuizando, veja só, Excelência, o primeiro dissídio, na verdade, foi ajuizado pelo sindicato patronal. E pela Fugro. São os 2. E agora está sendo suscitado pela Fugro diretamente, porque está desesperada
porque os seus barcos estão parados, inclusive até a título de conhecimento de vocês. Esse dissídio, sabe qual vai ser o destino dele? Eu acho que ele vai acabar sendo extinto, porque tem o outro. Tem até preliminar nesse sentido na contestação, excelência. Entendeu? Quer dizer, ficar perdendo tempo. Agora, qual é o impasse? Por que vocês não conseguem convergir, ainda que parcialmente? Doutora, existe uma norma coletiva? Vocês não vão conseguir esse percentual que vocês estão querendo, gente. Pois é, mas a coisa mudou, vocês excelência. têm que ter base naquilo que é real, entendeu? A coisa mudou. É eu posso só esclarecer a evolução dos acontecimentos, sim, pegando da onde meu colega parou? A empresa e o sindicato vêm conversando. E nessas conversas, agora no dia 3 de junho, o sindicato apresentou uma proposta para a empresa que era bem factível na visão do sindicato, que implicava na incorporação ao salário base da diária de embarque, mais os adicionais de confinamento, periculosidade e sobreaviso. Não foi essa a proposta. E ainda a hora saturada acrescida do IDO. E isso já é praticado pela empresa, a empresa já tem essa despesa, só que ela paga em parcelas separadas. A empresa apresenta uma outra proposta no dia 6 de junho agora, só que a greve foi aprovada em Assembleia para o dia 5. E aí essa proposta que foi apresentada no dia 6 gerou a convocação de uma reunião extraordinária dos 96 mergulhadores para discutir essa proposta, e esses 96 recusaram. Então nós não estamos mais trabalhando com os 500%, 300%, como está sendo colocado aqui pela empresa, até porque nunca se chegou a esse percentual. Vocês estão trabalhando com que percentual? 100% agora. De que, doutor? 100% de quê? 95% do IDO. IDO significa indenização por desgaste orgânico. É uma parcela remuneratória destinada a recompensar o mergulhador pelo desgaste físico que ele sofre quando ele é saturado. Isso aí, com todo respeito, não pertence à empresa. Pertence ao trabalhador, com todo respeito. Mas a empresa tem que receber para pagar. Ela já recebe. As empresas em geral, elas participam de licitações públicas, onde elas cotam preço e assinam contratos durante 4, 5 anos com a Petrobras. Obviamente que esses contratos têm cláusulas estabelecendo, inclusive, preço de reajuste. Se um contrato estabelece que o reajuste, por exemplo, vai ser feito pelo INPC, como é que a gente vai poder dar 100% de aumento? Bom, olha só, doutor, tem uma norma coletiva em vigor. Já me lembrei da história, eu falei nesse processo na semana passada. Para mim é a mesma situação, são os mesmos trabalhadores e, no meu modo de ver, a greve continua sendo abusiva, tá? Porque tem uma norma coletiva em vigor. Agora, o que nós estamos aqui no ambiente de negociação, de conciliação, eu acho que tem que se abrir um espaço para se flexibilizar uma proposta e a outra. Então, eu acho que os mergulhadores, sem entrar no mérito do desgaste físico, dos problemas que eles possam adquirir ao longo da sua vida laboral, eu não estou entrando nesse mérito, até porque eu penso que deve ser um desgaste grande realmente. Nós temos que trabalhar com o que é possível. E vocês têm que conscientizar esses trabalhadores que tem uma norma coletiva em vigor. Então seria ideal firmar um acordo, porque vai se aproximar mais da realidade desses trabalhadores específicos da FUGRO. Agora, se esse dissídio for julgado, pode não ser extinto, eu não sei qual é o resultado que pode ter aqui. Então vamos tentar flexibilizar de um lado e de outro. A empresa pode chegar até que percentual? E vocês podem reduzir até que percentual? É assim que nós temos que raciocinar no ambiente de negociação. Se não quer abrir mão, fica complicado. Né? Excelências, mas os trabalhadores estão plenamente conscientes da capacidade da empresa dentro da mais pura realidade do segmento do que a empresa pratica. Doutor, qual é o percentual que vocês podem chegar reduzindo esse pedido de vocês? Excelência, é aquilo que vem sendo praticado pela empresa incorporado ao salário base do mergulhador, que foi essa última proposta apresentada. Se for isso, é o que nós estamos oferecendo. Veja só, qual é a nossa proposta? Eu vou ler com a última proposta que nós fizemos. Exclusivamente com relação aos mergulhadores profundos, a partir de 1 de 9 de 2014, todos os tipos e valores praticados pela FUGRO terão um reajuste percentual na ordem de 6%, com exceção apenas do salário base, IDO, diários de embarque, que serão reajustados de forma diferenciada, conforme indicado nos itens abaixo. 2. A partir de 1 de 9 de 2014, a diária de embarque dos mergulhadores profundos, atualmente no valor de R$ 144,14,
será suprimida e terá o seu valor incorporado ao salário base e adicionais dos mergulhadores profundos, o que representa um acréscimo do percentual do salário base na ordem de 25%. A partir de 1 de nove de 2014, a indenização por desgaste orgânico, atualmente no valor de 51,62, será reajustado para 55,42. E ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições da convenção coletiva que não tenham sido alteradas pela proposta. E aí, doutor? Vocês ouviram a proposta? Ouvimos, isso já foi apresentado e foi rejeitado pela categoria. Posso fazer nada? Foi rejeitado pela categoria. Foi colocado na Assembleia e a categoria rejeitou. Qual é a contraproposta, então? Era a manutenção da última proposta que foi levada para a empresa no dia 3. E qual seria ela? Seria bom que o tribunal conhecesse. Senhor Presidente, a proposta que eu levei dia 3 de julho da companhia, na conversa informal com a senhora Matilda, do presidente, foi incorporar ao salário básico o já vem praticado. Cada profissional que embarca, ele tem uma diária de superfície. Então a companhia já pratica. Então, para se classificar, acabar esse processo de greve, o que eu propus? Pega a diária de embarque, multiplica por 14 dias, incorpora ao básico. A indenização do desgaste orgânico... Vocês não estão recebendo essas vantagens todas? Mas não incorporada. Sim, mas qual o problema se ele está recebendo? E para qualquer cálculo, isso vai ter que ser levado em consideração. As incidências, Excelência. As incidências. Se incorpora realmente ao salário básico, a incidência em cima de 13º e Previdência Social são maiores. Depois ele vai querer receber novamente... Não, Excelência, não. Isso foi discutido, não. Pela ordem, Excelência. Não, isso não. Tá? Nós tivemos uma cautela muito grande e não permitimos que isso aconteça. Uma vez incorporado, não há de se pedir um novo aumento de diária de embarque. Então, o segundo, a companhia praticava para o profissional a chamada indenização por desgaste orgânico e tirou de forma deliberada. O que eu propus na reunião no dia 3 de junho com a senhora presidente Dona Matilda? Voltasse a pagar e incorporaria a hora de saturação. E expliquei por quê. Na realidade, nem todos os profissionais eles ficam pressurizados 28 dias, alguns 16, 20, 21 dias. Segundo, o imposto de renda, 27,5. E em muitos dos casos, vários mergulhadores ficam meses sem poder exercer sua atividade laboral. Então, esse foi o motivo do meu apelo para a Dona Matilda. Então, na realidade, refletiria para muito poucos. De 96 profissionais, talvez 30 fosse abrangido por essa proposta que eu fiz no dia 3 de junho. Então, na realidade, a companhia já vinha praticando esses valores. Então, eu vejo que não há nenhum impacto para a companhia. Aí os outros não dizem a mudança, sim. A feita que incorporar o salário base, aquilo passa a ser salário. E as outras vantagens vão ficar por? De que maneira? O aumento seria na ordem de 95%. Excelência, só para essa proposta que a empresa fez de incorporar alguns itens, não albergaria esses pleitos aí? Doutora Procuradora, na verdade, o salário desse profissional, em razão da atividade exercida, ele está muito aquém de todos os profissionais que trabalham no navio. Então, veja bem, esse profissional, quando não está embarcado, ele recebe cruelmente, secamente, o seu salário básico. Ele não consegue conviver com o salário. A ideia que nós temos é ter um aumento, sim, significativo para o seu salário básico, para que ele possa ter realmente uma qualidade de vida. A empresa que incorporar vai ser o salário base, entendeu? Aí todo e qualquer reajuste será sobre aquele salário base. Sim, Excelência. Vai mudar o salário base. E sim, Excelência. Essa é a proposta. É ter um pagamento substancial do salário básico, coisa que já vem praticada no mercado. Doutora, só para que tenham uma ideia, o salário médio do mergulhador profundo anual é cerca de R$10 mil. Quando eles saturam, que são só 4 vezes por ano, eles ganham em torno de R$40 mil. R$40 mil mensais? R$40 mil. Tem o imposto de renda de 40 mil mensais. Mas é em torno de R$40 mil. Você satura 28 dias. Excelência. Posso juntar os contra-cheques. Excelência, só me permite, tecnicamente falando, eu sou mergulhador profissional e parei por conta da presidência do sindicato. Então, eu posso afirmar para a Vossa Excelência que não é realidade. Volto a repetir. Tá? A norma regulamentadora número 15... Mas vocês firmaram uma convenção coletiva há pouco tempo. Excelência... E aí, depois que firma a convenção... Não, veja bem, tem explicação. E fica com um INE... Não, tem explicação para isso. Olha só, foram 22 meses para assinar realmente a convenção. Esses trabalhadores
levaram, antes dessa, mais 2 propostas da companhia que foi rejeitada. Então não foi da noite para o dia. Já haviam tentativas no passado de se negociar. E foram 22 meses para se assinar realmente a Convenção Coletiva de Trabalho. Então não foi apagado as hoje. Não devia ter sido assinada. No outro dissídio juntaram uma pauta de reivindicações no dia 10 de fevereiro, ou seja, um mês antes de assinar a Convenção Coletiva. Mesmo assim, as duas convenções foram assinadas. Eu queria concluir para a doutora presidente, tecnicamente, como funciona. Então, esse profissional, ele é chamado para fazer mergulhos profundo, da profundidade de 51 metros até 300 metros. Quiçá, a rigor, levam 8 dias para voltar para a superfície. Não tem convívio social nenhum. Então, o que ocorre? Nem sempre esses profissionais conseguem interagir nessa profundidade 4 vezes, como determina a NR15. Muitos 2, 3 ou nenhuma. Aí vemos, imposto de renda, 27,5%. Mas aí o imposto de renda não é empresa. Perfeito, é só um efeito explicativo. Todo mundo que tem um ganho vai ter esse desconto. Perfeito, excelência, perfeito. Negociar pensando no que tem de desconto. Concordo com a excelência, só para efeito explicativo. Detalhe, o doutor fala que eles ficam 28 dias. A grande maioria esmagadora, eles ficam pressurizados 16, 20, 21 dias, não na sua totalidade. Então, obviamente, eles têm uma perda muito grande do seu potencial de vida, um convívio familiar, e obviamente eles querem uma remuneração compensatória. Bom, as propostas estão encaminhadas, quero saber se vão aceitar ou não. Se me permite, eu vinha conversando muito bem com a senhora presidente e a senhora Matilde. Se a senhora Matilde permitir, eu quero continuar conversando com ela. Nós nos entendemos muito bem no dia 3 de junho. Eu saí da base de Macaé por volta de 20 horas e 30 minutos, aproximadamente. A preocupação é essa. Quando eu convoquei os trabalhadores na sexta-feira, foi com a intenção de que a companhia tivesse um espaço dentro do sindicato e defendesse a sua proposta. Eu estava dentro do juizado, num fórum do MER, numa audiência. A companhia me telefonou, atendi prontamente e fiz uma convocação emergencial para que a companhia pudesse, na sexta-feira, apresentar e defender a sua proposta que foi entregue. E não compareceram. Então, se Vossa Excelência permitir, com a anuência da senhora Matilde, Ele queria que fosse para a Assembleia alguém da empresa para defender perante os trabalhadores a proposta da empresa. Uma coisa que não tem sentido. Excelência, de qualquer sorte, o canal de negociação ele está aberto, tanto do lado do sindicato como do lado da empresa. A negociação não é uma E eu acho que as propostas estão caminhando para um afunilamento. Excelência, foi iniciado. Veja só, eu gostaria só de dar uma explicação. Olha só, a empresa tem 3 embarcações. Uma delas está agora para ser renovado o contrato com a Petrobras. A empresa está pensando seriamente em não renovar esse contrato se continuar a situação. Os 3 barcos estão fundeados na Bahia, estão tomando downtime da Petrobras, não estão recebendo nada, está causando um prejuízo não só para a Fugro, mas também para os armadores que trouxeram essas embarcações para o exterior. E a situação é R$1 milhão por dia. Eu tenho que ouvir um de cada vez, porque senão fica complicado. Então, Excelência, então veja só, o que nós sugerimos? Se Vossa Excelência não houver um acordo, o que nós sugerimos é que Vossa Excelência peça que esse dissídio seja distribuído por dependência ao outro dissídio, seja encaminhado pelo relator, para que sejam julgados os 2 em conjunto, porque realmente no outro a gente tinha uma preocupação com a greve do dia 15 e 16, mas falamos também de greves futuras, porque essa era a ameaça. Agora nesse nós estamos numa greve por prazo indeterminado, que é a necessidade urgente, inclusive de uma liminar de Vossa Excelência, para coibir esse abuso, porque essa greve certamente é abusiva. Eu posso fazer uma sugestão? Eu perguntei a vocês qual seria a proposta que vocês poderiam flexibilizar dentro do que vocês já encaminharam para eles. Perguntei a eles também, falei em termos de percentuais, né? Mas eu vi que há uma proposta com outros itens. Qual a proposta que a empresa poderia, até onde a empresa poderia chegar no ambiente de conciliação? E vocês, até onde vocês poderiam chegar no ambiente de conciliação? Foi essa a minha indagação no início da audiência. Então, assim, não adianta ficar fechado na proposta que foi aprovada pela categoria e vocês fechados nessa proposta. Então, assim, nessa audiência, tem que se tentar ver o que vocês podem abrir mão dessa proposta de vocês e a empresa, até onde ela pode avançar mais um pouco, entendeu? Porque as 2 propostas
O judiciário não vai bater o martelo para uma nem para outra, porque tem uma convenção coletiva em vigor. Nesse julgamento do dissídio, nós não vamos alterar isso. Agora, o que você, num ambiente de conciliação, vocês podem abrir mão do quê? Vocês não vão conseguir tudo isso, mas o que vocês acham que é absolutamente relevante nesse ambiente de conciliação que não dá para abrir mão? E a empresa da mesma forma, olha, ela chegou até aqui, e o que ela pode avançar ainda que mais um pouco? E se tentar uma trégua, porque enquanto ficar dessa queda de braço, nós não vamos convergir em um ponto. Firmas convenções, deflagram greve para querer uns reajustes acima, quer dizer, você vê a inflação, quanto é que foi? Menos de 7%. É a realidade, entendeu? Então, se for um dissídio de natureza econômica, não vai conseguir um reajuste desse. E um dissídio de greve, pior ainda. Eu estou insistindo, quais são os itens dessa pauta que eles estão fechados em cima dessa pauta, que pode ser negociado nessa audiência. É isso. Senhora Presidente, senhora Procuradora, antes de responder o que perguntou, deixa eu bem claro. A atividade profissional de mergulho é uma das atividades. Tanto que em outras organizações... Veja bem, a gente tem que olhar à luz da realidade. Perfeito, eu só quero explicar, para não ficar mal entendido aqui nessa casa. Então, quer dizer, não adianta as pessoas quererem... Todo mundo acha que merece realmente doutora, não é isso que eu quero falar, não. Todas as vantagens. Tudo bem, tem que ter atividades e atividades. Mas o judiciário não vai poder conceder Excelência, não é isso que eu quero falar. Excelência, não é isso que eu queria falar. Eu queria explicar bem o seguinte. Na verdade, a atividade de mergulho é uma das atividades. Em paralisações passadas, o navio operou normalmente. Existem operações de sorveio, de robótica. Então, os outros segmentos não estão paralisados, deixa bem claro isso. Então, não é o mergulho que parou o navio, que em outras ocasiões o navio operou. Quanto à proposta da doutora Débora, é importante deixar claro. A instituição, jamais, a senhora como operadora, sabe que pode fazer algo aquém. O que nós propusemos, eu tive na companhia, foi algo que está sendo praticado, diferente daquilo que foi apresentado, que era uma coisa absurda, nós entendemos que era uma coisa absurda. Eu entendi, nós estamos repetindo o mesmo discurso, não estamos avançando. Então, assim, para sermos bem práticos, quais são os itens que para vocês são muito importantes para se chegar num consenso? E vocês, a empresa, quais são os itens que vocês podem avançar e conceder mais alguma coisa? Agora, ainda que se pense numa concessão parcelada para o segundo semestre, para o início do ano que vem, eu não sei quais serão os parâmetros, mas dessa pauta aí, o que é, assim, que não dá para abrir mão, tem que ser negociado agora, nesse momento. Doutora, a categoria ela já enxugou a pauta ordinária até o outro dia e chegou nessa proposta. E o ambiente de negociação é a proposta que a categoria tem, que o sindicato tem para apresentar, é essa última que foi lida aqui, que é essa da doutor, então, o senhor quer que seja julgada a greve possível, não é isso? Não, doutora, não. Aparecendo. Eu não vou fazer absolutamente nada. A empresa não apresenta a proposta, o sindicato é o responsável por isso? Aparecendo. Aí tem alguma coisa errada aqui. Doutor, olha só. Por favor, doutora. Doutor, eu fiz uma sugestão. E nós acatamos. Que o sindicato avalie quais são os itens dessa pauta que podem realmente ser objeto de uma negociação aqui nesse ambiente. O que vocês podem abrir mão agora? Doutora, nós já abrimos mão quando nós viemos para cá com essa proposta. Essa não era a proposta originária. Isso foi dito aqui, está escrito pelo colega no próprio discurso. Você não gostaria de conversar com a categoria que está ali para ouvir deles? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Ou então a gente vai levar a carteira e todo mundo vai ter pedido. Pronto, a gente vai lá pegar. A gente quer isso e pronto. Então, uma defasagem de 22 meses da negociação. Vai tirar as carteiras e a gente para de trabalhar. Houve uma defasagem de 22 meses. Tudo bem, então eu vou dar o procedimento ao dissídio, entendeu? Vai ser julgado e ver o que é que o colegiado vai dizer a respeito disso. Eu pediria até que você definisse uma liminar, é requerido na inicial. Sim, isso aí vai ser apreciado depois. Ele vai verificar lá se deu entrada na defesa. Eu vou lhe dar um prazo de 24 horas, tá bom? Perfeito, senhora. Sobre a defesa. E doutora Débora,
Não, cara, vamos lá amanhã e quer ter o seu pouquinho. É porque 24 horas, você já está a doutora Débora de almoço, por exemplo. No dia só dia 16. Mas seria a próxima segunda-feira. Esse seria só liminar para que o sindicato não sinta o peso da responsabilidade de uma greve abusiva. Brincadeira. O senhor pediu quanto? Eu pedi R$100 mil por dia, se O funcionamento... Na verdade, se as embarcações não estiverem funcionando, que não estão no momento, como em outras atividades, mas o Petrobras simplesmente falou, eu estou pagando por um mergulho profundo, uma embarcação de mergulho profundo. Eu quero mergulho profundo, não vai trabalhar, então para. Mergulho profundo, robótica, mergulho raso não é só isso. Mas estão pagando por mergulho profundo. Aquele navio... 30% equivale ao faturamento da empresa. Equivale ao serviço da empresa, 30%. Então estão pedindo R$100 mil Vocês por falam dia que o sindicato está responsabilizando. Essa é a opinião. E além do que, não há prova disso nos autos. Era a alegação da empresa, não tem nada disso no processo. Fala o que quer. Bom, então eu vou constar que o sindicato já apresentou a defesa. O autor tem 24 horas para falar, seguir o processo irá ao Ministério Público e ao relator do sorteio. E a próxima audiência será no dia 16 de julgamento. Próxima segunda-feira, às 14 horas. Bom, Débora, 14 ou 14h30. 14h30, então, 14h30. Então, por hora tem certo. Se não houver mergulhador fundo empregado, não vai ter restaurante agora. Que absurdo, cara. O nosso propósito com as imagens é mostrar a total transparência que nós temos na qualidade de dirigentes sindicais. É importante frisar que o nosso movimento não tem finalidade política, não está sendo orquestrado por partido político e tampouco centrais. Pois bem, companheiros, após terem visto o vídeo, foi identificado que não houve conciliação. Em razão de tudo isso, nós estamos convocando toda a categoria, principalmente os mergulhadores profundos, para que, dia 16 de junho, todos compareçam na sede do Sintasa às 12 horas, de forma que possamos ir ao Tribunal Regional do Trabalho às 14h30 observar o julgamento dessa greve que por eles é determinada ilegal. Um grande abraço e até lá.